para que eu possa ter clareza na tua palavra. Você pode jogar um beijinho para o céu. Quero ouvir o barulho do beijo. Joga um beijinho para o céu. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Sem mais delongas, abre tua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Nós chamamos o Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Quem achou diz aleluia. A Bíblia diz, a minha tradução é NVT: por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias. Diga comigo, por isso. Com mais autoridade, diga, por isso nunca desistimos. Diga comigo, ainda que o exterior esteja morrendo, o meu interior está sendo renovado. Quantos tomam posse dessa palavra aqui nessa noite? Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra nessa noite. Eu reconheço Isaías 10:27, quando a tua palavra diz que a unção despedaça o jugo. A tua palavra diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu creio que eu estou diante de um povo que tem fome. Eu creio que eu estou diante de um povo que tem sede. Portanto, venha falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que como igreja, como corpo de Cristo, precisamos entender do Senhor nessa noite. E a igreja diz, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Quem está comigo nessa noite? Queridos, ao longo de toda a palavra de Deus, nós vamos entender que o Senhor, Ele nos chama para andar por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. No versículo 6, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está comigo? Tiago capítulo 2, versículo 26, obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que a fé sem obras é morta. João capítulo 20, versículo 29, obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, bem-aventurado os que não viram e creram. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, a Bíblia vai dizer que eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Você está comigo? E ao longo da Bíblia nós vamos entender que o Senhor nos chama para caminhar por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, diga obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. Mas é interessante perceber, Elias, você está comigo, Elias? Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. É interessante perceber a primeira vez em que o Senhor afirma, ou melhor, a Bíblia afirma essa passagem. Em Abacuque capítulo 2, no versículo 4, obrigado, Espírito Santo. É o próprio Deus que libera essa sentença. O Senhor chega para Abacuque e diz: o meu justo viverá da fé. Ou seja, essa é uma sentença que Deus liberou sobre a sua vida e sobre a minha vida, que a nossa fé é a nossa fé que determina o que eu e você vamos alcançar. Agora, pastor Wesley, o que é fé? A palavra fé, ela vem do grego pistis. Diga comigo, pistis. A palavra pistis no grego significa andar conforme Deus falou. É quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida e Deus tem uma expectativa que eu e você, nós vamos andar debaixo dela. Quem está comigo nessa noite? Vocês estão comigo? A palavra fé no grego pistis vai dizer, vai nos ensinar que significa andar conforme Deus falou. Quantos aqui já receberam uma palavra, uma profecia, seja de uma tiazinha do coque, seja de alguém, aqui já recebeu uma palavra? Quantos aqui já receberam a mesma palavra 2 vezes? Quantos aqui já receberam a mesma palavra mais de 3 vezes? Quando Deus fala algo na numerologia teológica, nós aprendemos que quando Deus fala algo pela primeira vez, Deus está ativando. Quando Deus fala a mesma coisa pela segunda vez, Deus está confirmando. Agora quando passa da terceira, o Senhor está alertando aquilo que eu e você esquecemos ou desobedecemos. Nessa parte ninguém dá amém. Aleluia. Feita essa introdução, eu quero falar contigo nessa noite. O título da nossa mensagem é promessa versus realidade.
Toda vez que você receber uma palavra, você precisa anotá-la. Abacuque capítulo 2, versículo 2, diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz, escreve a visão. Diga para a pessoa que está do seu lado, escreve a visão. Diga para ela, tudo que Deus fala contigo, você precisa ter anotado. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite? O Senhor olha para Abacuque e diz, olha, escreve a visão, tudo aquilo que eu liberar sobre a sua vida. E feita essa rápida introdução, eu quero falar contigo nessa noite sobre promessa versus realidade. Toda vez que você recebe uma promessa, a realidade ela vai gritar. A palavra promessa, ela vem de promissa, que significa compromisso assumido consigo mesmo. Ou seja, quando Deus libera uma promessa sobre a sua vida, Ele está colocando o nome dele em jogo. Números 23, 19, Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para... Do outro lado vem a realidade. A palavra realidade, ela vem de realitate, que significa reunião de circunstâncias. E ao longo da Bíblia e da vida, nós vamos viver promessa versus realidade. Quando eu olho para a vida de Davi, o Senhor chega para ele e diz, menino, se prepara, você vai ser rei de Israel. E Davi pensa consigo mesmo, promessa, diga comigo, promessa. Quando Davi entra dentro do reinado, o próprio rei Saul odeia ele, diga comigo, realidade. Quando eu olho para a vida de José, Gênesis 37, obrigado Espírito Santo, José ele tem um sonho, ele vê o sol e a lua se dobrando diante dele, e ele pensa, rapaz, arrasta para cima, venci na vida, oh glória. Isso na NVW, a nova versão do Wesley, amém? Ele vê os feixes de trigo, trigo na Bíblia simboliza prosperidade, bonança. Ele vê os feixes se dobrando diante dele, e ele pensa, promessa, eu vou vencer na vida. No outro dia, quando José acorda, ele está dentro de um poço, jogado, vendido pelos próprios irmãos. Diga comigo, realidade. Em Gênesis capítulo 15, o Senhor chega para Abraão e diz, Abraão, você vai ser pai de nações, promessa. Mas aí a realidade de Abraão vem à tona. Abraão diz, Deus, como que eu vou ser pai de nações se eu não tenho nenhum filho meu? Sabe quando Deus diz que você vai prosperar, mas você está sem dinheiro? Sabe quando Deus diz que você vai para os Estados Unidos e você se pergunta, como? Abraão olha para Deus e diz, Deus, como é que eu vou ser pai de nações se eu não tenho nenhum filho meu? Aí a Bíblia diz que o Senhor pega Abraão pela mão e o leva para fora. E é isso que Deus vai fazer contigo nessa noite. O Senhor pega Abraão pela mão, leva ele para fora e diz assim, Abraão, conte as estrelas, olhe para o céu. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Abraão, se você olhar para dentro, se você olhar para o teu recurso, se você olhar para a tua carteira, se você olhar para a tua necessidade, se você olhar para o teu mantimento, você não consegue. Mas quando você olha para o céu, Hebreus capítulo 12, versículo 2, mantendo os olhos fitos em Jesus. Alguém pode aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluia! Aleluia! Diga comigo, promessa versus realidade. Diga para a pessoa que está do seu lado, todo dia você tem uma escolha. Diga para ela, ou você vive pela promessa, ou você vive pela realidade. Aleluia. Você sabe que esses dias, começo do ano, eu e minha esposa, nós estávamos passando uma situação e nós não sabíamos o que fazer. Aí, amor, o que a gente faz? A Milena, amor, vamos orar. E aí nós estávamos na sala de casa, demos as mãos e começamos a orar. Enquanto nós orávamos por aquela situação, aquele processo que nós estávamos passando, o Senhor falou ao meu coração, não temas. Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aí o Senhor falou ao meu coração, não temas. Quando o Senhor falou aquilo ao meu coração, eu falei, Milena, pega papel e caneta, correndo. Falei, você vai escrever porque minha letra é muito feia, senão você não vai entender o que vai estar escrito. Aí eu pedi para ela pegar o papel e caneta, e ela escreveu bem grandão assim, não temas. Escreveu a visão. Aí a gente colocou na porta da geladeira. Aí toda vez que queria vir o desespero, Elias, quando a gente lembrava do que a gente estava passando, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Amor, como é que a gente vai pagar aquilo? Como é que a gente vai fazer isso? Quando eu entrava na cozinha, eu olhava lá na geladeira, estava lá, não temas. A palavra fé, no grego piscis, significa andar conforme Deus falou. Tudo aquilo que Deus libera sobre a sua vida, você precisa ter anotado. Quem está comigo nessa noite? Eu quero falar contigo nessa noite sobre 3 princípios para alcançar a promessa sem olhar para a realidade.
3 princípios para que possamos romper. Isaías 1,19, obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você está comigo? Gálatas capítulo 4, versículo 1, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que enquanto o herdeiro tiver mentalidade de menino, ele nada se difere de um escravo, apesar de ser dono de tudo. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está te chamando de herdeiro, mas enquanto você não se vê como herdeiro, você é escravo. E eu quero falar contigo nessa noite sobre 3 atitudes suas que vão te fazer, assim como Abraão, não olhar para dentro e olhar para fora, não olhar para o teu recurso e olhar para a promessa. A primeira atitude que eu e você precisamos tomar, se nós queremos alcançar a promessa: não espere que os outros acreditem. Diga comigo: eu não posso esperar que os outros acreditem. Quem está comigo nessa noite? Promessa versus realidade. Como eu te disse, a palavra promessa, no latim promissa, significa compromisso assumido consigo mesmo. Do outro lado, realidade, reunião de circunstâncias. Quando eu olho para a vida de Noé, Gênesis capítulo 6, obrigado Espírito Santo. Quando eu olho para a vida de Noé, algo chama a minha atenção. O Senhor libera aquela palavra, você conhece a história sobre Noé. E Noé, ele escuta a voz de Deus por uma vez. Noé, ele não precisa de uma confirmação todo domingo. Noé, ele não precisa de uma confirmação toda quinta-feira para o culto ser bom. O Senhor fala com Noé uma vez, e Noé fica 100 anos debaixo de uma palavra. Você já parou para pensar, de repente, as pessoas que conversavam a respeito de Noé? Querido, 100 anos é uma geração. É pai, filho e neto passando e dizendo: vovô, quem que é esse doido aí? Esse é um doido. A gente estudou junto há uns anos atrás. Isso não é NVW, é a nova versão do S. Ele disse que vai chover, e Noé debaixo de uma palavra. Noé parecia um bobo até o dia que começou a chover. Quem está comigo nessa noite? Para pensar comigo. Noé precisar convencer a sua família. Hebreus capítulo 11, o escritor de Hebreus vai dizer que nunca tinha chovido na terra. Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Noé acreditou naquilo que nunca tinha existido. Quando nós vamos estudar no grego, significa que nunca tinha chovido na terra. E Noé olhando e dizendo: ó, vai vir chuva, viu? Ó, Deus vai trazer juízo, viu? Ó, Deus vai trazer isso. E talvez, para você viver pela promessa, muitas das vezes você vai parecer meio doido. João capítulo 13, diga obrigado Espírito Santo. Quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala: Senhor, não faz sentido, eu não estou entendendo. Como assim? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não entendes o que estou fazendo agora, mas lá na frente entenderá. Eu e você, nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para crer. Alguém pode aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluia! Para pensar comigo. Noé, 100 anos debaixo de uma palavra, 100 anos perseverando naquilo que o Senhor falou. Eu fico imaginando os filhos de Noé conversando: será que o pai está bem? Faz 20 anos que a gente está batendo martelo aqui, e ele ainda diz que falta 80. Perseverar, querido, não é continuar fazendo, é continuar crendo no que Deus falou. Perseverar não é entrar num piloto automático, é quando aquela promessa que você ouviu há 100 anos atrás continua queimando no seu coração. Você sabe por que Deus mandou Noé construir uma arca e não um barco? Porque barco tem leme, arca não tem leme. A sua vida, ela não pode ter leme, é Deus que vai governá-la. Jeremias 29:11, obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer: eu é que sei os planos que tenho para ti. Isaías 55:8, a Bíblia vai dizer que os meus pensamentos, eles são muito diferentes dos seus, pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Uma pessoa que deseja viver pela promessa sem olhar para a realidade, ela não precisa, ela não pode viver do que os outros vão falar dela. Você está comigo? Os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma, a janela dos nossos sentimentos. Eu não estou falando apenas desses olhos aqui, mas da forma como você vê a vida, como você discerne as coisas. E Deus é responsável pelas portas, nós pela janela. De nada adianta Deus ser o vigia da porta se você não fecha a janela. Até porque já diz o ditado: quem entra pela porta é convidado, quem entra pela janela é ladrão. E o ladrão vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Querido, nesses dias nós precisamos de grade nas nossas janelas. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga.
Obrigado, Espírito Santo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. A primeira atitude que nós precisamos tomar, se nós queremos viver pela promessa, é não esperar que os outros acreditem. Querido, se você não acredita em milagres, você está olhando para um. Eu tenho 24 anos, mas eu passei por muitas situações na minha infância. Eu já estive falando sobre o meu testemunho aqui num culto de jovens. Eu pregava para o espelho todo dia. Eu dizia: Deus tem uma obra na sua vida. Como eu sou meio pentecostal, eu colocava a mão no espelho e caía para trás sozinho, na presença de Deus. Oh, glória! No azeite, que nem diz minha mãe. Eu não esperei que alguém acreditasse em mim. O Senhor era suficiente. Eclesiastes 11, verso 4, diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que o agricultor que espera condição de tempo perfeita para semear, nunca semeia. Eclesiastes 11, verso 4. O agricultor que espera condição de tempo perfeita para semear, nunca semeia. Representa aquele tipo de gente: um dia eu creio, um dia eu faço, e a vida vai passando, e a vida vai passando. Tiago capítulo 2, versículo 26, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Eu e você, se nós queremos andar pela promessa, sem olhar para a realidade, eu não posso viver do que os outros pensam sobre mim. Eu não posso viver sobre o que as pessoas depositam uma expectativa sobre mim e sobre você. Salmo 121, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde me virá o socorro? Muitas pessoas pensam que quando o salmista escreve eleva os meus olhos para os montes, está falando da grandeza de Deus. E de fato Deus criou os montes, mas não nesse contexto. Esse salmo é um cântico de peregrinação, de quando o povo de Israel estava saindo para as festas de Jerusalém. E para ir às festas de Jerusalém, eles precisavam passar pelos montes. E os montes na Bíblia eram lugares perigosos. Eram lugares onde se escondiam os saqueadores. Eram lugares onde se escondiam os bandidos, os ladrões. Então quando o salmista escreve eleva os meus olhos para os montes, ele não está falando eleva os meus olhos para a grandeza. Ele está dizendo eleva os meus olhos para o problema, eleva os meus olhos para a ansiedade, eleva os meus olhos para o boleto, eleva os meus olhos para o meu amanhã, eleva os meus olhos para a angústia, eleva os meus olhos para a depressão. Então me pergunto: de onde me virá o socorro? Aí o salmista se lembra. Querido, você sabe o que eu vim fazer aqui nessa noite? Eu vim te lembrar de um Deus que é um socorro bem presente na hora da angústia. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite? Aleluia! Pergunta para a pessoa que está do seu lado: promessa ou realidade? Diga para ela: escolha é tua. Deixa eu te falar algo. Na Bíblia não existe unção de coragem. Bênçãos, portas abertas, ministério, talento, tudo isso é algo que Deus libera sobre você. Coragem não. Em Josué capítulo 1, versículo 9, obrigado, Espírito Santo. O Senhor não chega para Josué e diz: Josué, receba a unção de coragem. Não. O Senhor diz: Josué, esta é minha ordem. A palavra ordem, ela vem de shaquá, que significa sentença. E a sentença de Deus para Josué é: seja corajoso. Coragem é uma decisão. Coragem é uma decisão. Diga comigo: coragem é uma decisão. Quantos tomam posse dessa palavra aqui nessa noite? A primeira atitude, se eu e você queremos viver pela promessa, nós não podemos esperar que os outros acreditem. A segunda atitude que eu e você precisamos tomar, quem está sendo abençoado nessa noite aqui? A primeira atitude que nós precisamos tomar é não esperar que os outros acreditem. A segunda atitude, se eu quero viver pela promessa sem olhar para a realidade, eu não posso ser pego de surpresa. Eu não posso ser pego de surpresa. Se Deus prometeu que você vai para os Estados Unidos, você não tem que se preocupar com qual dinheiro, você já tem que estar com o passaporte na mão. Você está entendendo? Provérbios 21, verso 5, diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que quem planeja e executa prospera. Quem toma atalhos e espera fica pobre. Quem planeja e executa prospera. Quem toma atalhos e não faz nada fica pobre. Não seja pego de surpresa. Em 1 Samuel 17, quando Davi vai lutar contra Golias, Saul chega para ele e diz: como é que você vai lutar contra ele? Davi fala: fica tranquilo, isso não é surpresa para mim.
Eu já matei leão e urso. Davi não foi pego de surpresa. Não seja pego de surpresa, querido. O seu papel é se preparar para a visão. Efésios 6,14, diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Efésios capítulo 6, versículo 14, a Bíblia vai nos falar sobre a armadura. Você conhece a armadura de Efésios 6? E sabe o que chama mais a minha atenção? Que a primeira atitude, a primeira coisa que existe na armadura não é a couraça, não é o sapato, não é o escudo, é a posição. A primeira coisa que o apóstolo Paulo escreve: mantenha a sua posição. Você tem que estar pronto. Você está comigo? Olha só, não posso nem mentir com obrigado Espírito Santo, porque está aqui atrás, né? Aleluia. Assim, mantenham a sua, com mais autoridade, mantenham a sua. Diga comigo: eu não posso ser pego de surpresa. Diga: eu tenho uma posição. Quem está comigo nessa noite? Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Tome a sua posição. A primeira coisa que Adão perdeu não foi o Éden, foi a sua posição de governo. O primeiro mandamento de Deus para o homem, em Gênesis 1:28, obrigado Espírito Santo, a Bíblia diz: governe, domine, seja frutífero. O Senhor nos criou com uma posição de governo. Salmo 8, verso 4, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz: quem é o homem para que com ele te importes? Lhe deste domínio sobre tudo. Existem situações que estão se igualando ao seu tamanho, quando na verdade você deveria ter autoridade sobre ela. Você precisa olhar para o problema nessa noite e dizer: olha, você é grande, mas você não é dois, e eu sou dois porque Cristo vive em mim. Aleluia. O Senhor nessa noite, Ele deseja nos dar um batismo de autoridade. Agora, querido, autoridade não tem a ver com posição. Tem gente que tem posição, mas não tem autoridade. Quem tinha posição era Potifar, mas quem tinha autoridade era José. Quem tinha posição era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Quem tinha posição era o rei Agripa no trono, mas quem tinha autoridade era Paulo algemado conversando com ele. Meu Deus do céu! Esse reino de Deus é uma loucura. Joga um beijinho para o céu, joga um beijinho para o céu. Diga comigo: Espírito Santo, eu não serei pego de surpresa. Diga: eu estou preparado para a minha promessa. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Aleluia, aleluia. O seu papel, querido, não é olhar para o que te falta, é olhar para o que você tem. O Senhor sempre vai trabalhar com o que você tem. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado, usa ele. O que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos, basta. É o que você tem. Quando Davi vai lutar com Golias, Davi, ele coloca a armadura de Saul e ele dá aqui, ó, 3, 4 passos. E ele diz: rapaz, não dá. Davi entendeu que ele era mais poderoso com a funda dele do que com a armadura de outra pessoa. Você é poderoso com o que Deus te deu. Aprenda a valorizar o que Deus te deu. Não seja pego de surpresa. Para a gente encerrar essa segunda parte, eu anotei aqui Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 insensatas. 5 guardam óleo, trazem óleo reserva. 5 não. Quando o noivo chega, aquelas que não estavam preparadas, tinham promessa? Tinham. Sabiam que o noivo ia vir? Sabia. Mas somente quem está na posição é quem vai alcançar a promessa. Querido, não perca a sua posição. A primeira coisa que Adão perdeu não foi o Éden, foi a sua posição de governo. Quem está comigo nessa noite? 3 atitudes para que nós possamos alcançar a promessa sem olhar para a realidade. A primeira: não espere que os outros acreditem. A segunda: não seja pego de surpresa. A terceira: queime o plano B. Se você deseja viver a promessa sem olhar para a realidade, você precisa queimar o plano B. Em 1 Reis 19:19, obrigado Espírito Santo, quando Elias encontra Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu, ele tinha 2 empregos, igual o Július. Quem entendeu, entendeu. Eliseu, ele tinha 2 empregos. Ele cuidava de bois e ele formava carroças. Aí Elias olha para ele, o chama, você conhece a história. E Eliseu, a Bíblia diz que ele mata os bois e ele queima as carroças,
Por que Eliseu matou os bois e queimou as carroças? Porque talvez na primeira invertida que Elias desse nele, Eliseu ia dizer: quer saber, eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo. Talvez no primeiro desânimo que viesse: não, eu acho que eu me equivoquei, não é o que Deus tem não, eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo. Eliseu queimou o plano B. Quer alcançar a promessa? Não existe plano B. Não existe plano B. Não existe plano B. Isaías, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz em Isaías: pode o homem mudar aquilo que eu determinei? Espírito Santo. Você já parou para se perguntar por que Moisés não chega de frente para o Mar Vermelho e o Mar Vermelho já não estava aberto? Você concorda comigo que eles iam poupar tempo? Você concorda comigo que eles iam poupar energia? Você concorda comigo que eles iam poupar ansiedade, desespero? Por que Moisés não chega de frente para o Mar Vermelho e o Mar Vermelho não está aberto? Porque muitas das vezes Deus gosta de deixar você de frente com a tua adversidade. Você olha para a direita, mar. Você olha para a esquerda, mar. Você olha para trás, os inimigos alcançando. Vamos parafrasear: você olha para trás, os boletos vencendo. E aí Deus te pergunta: e aí, promessa ou realidade? Novamente eu trago a existência, Gênesis 15. Abraão diz: Senhor, como é que eu vou ser pai de nações se eu não tenho nenhum filho meu? Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, como é que eu vou para os Estados Unidos, para a Inglaterra, com que dinheiro? Deus, como é que eu vou casar se ninguém me quer? Você está entendendo? Foi na alma essa, né? Aleluia. Promessa versus realidade. Nós precisamos entrar nesse lugar, queridos. Todo cristão, e aqui eu encerro, ele vai passar por 3 estágios: provação, perseverança e caráter aprovado. Coloca para mim Romanos capítulo 5, versículo 3. Quem está sendo abençoado aqui nessa noite? Romanos capítulo 5, no versículo 3. O apóstolo Paulo escreve: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provar, pois sabemos que a provação contribui para desenvolvermos perseverança. Versículo 4. E a perseverança produz um caráter aprovado. São 3 ciclos, 3 estágios na vida de todo cristão. Faz assim com o dedinho: provação, perseverança e caráter aprovado. De novo: provação, perseverança e caráter aprovado. O primeiro sintoma de alguém que deseja alcançar a promessa sem olhar para a realidade é a aprovação. A palavra aprovação, ela vem de peirasmos, que significa teste da fé. Você sabe qual é a diferença entre a aprovação e a tentação? Todos os homens que foram provados na Bíblia, a Bíblia diz que Deus estava com eles. Mas todos aqueles que foram tentados, a Bíblia diz que eles estavam sozinhos. Porque na aprovação Deus te treina, na tentação Deus te testa. Na aprovação Deus está te capacitando, te treinando. Na tentação Deus está te testando. Santidade não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. Amém? Mas o período da aprovação é o período onde Deus realmente te conhece. Hebreus capítulo 5, versículo 8, obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Ou seja, a aprovação é o período onde eu e você vamos aprender de verdade. Porque a aprovação, ela vai gerar perseverança. Quem está comigo? A aprovação, ela gera perseverança. Agora, perseverar, querido, não é precisar de confirmação todo culto. É simplesmente confiar naquilo que Deus falou. Toda vez que você prova Deus, Deus prova você depois. Pastor, me mostra na Bíblia. Mostra. Juízes capítulo 6, diga comigo: obrigado Espírito Santo. O anjo do Senhor chega para Gideão e diz: Gideão, seja valente. Isso na NVW, a nova versão do Wesley. Gideão, seja valente, o Senhor é contigo. E Gideão diz: ai meu Senhor. Diga comigo: ai meu Senhor. E Gideão diz: não sei se o Senhor é conosco mesmo. E o anjo do Senhor chega e diz: Gideão, o Senhor é contigo, o Senhor vai te usar para libertar os midianitas. E Gideão diz: ai meu Senhor. Aí Gideão, na NVW, ele diz: não é que eu não creia, mas molha esse orvalho para mim. No outro dia de manhã, Gideão acorda, o orvalho está molhado. Aí Gideão vê o orvalho, a lã, ele diz: Senhor, não é que eu não creia, mas dá para secar agora. No outro dia, quando Gideão acorda, o orvalho está seco. Quando Gideão sai para a guerra, oh glória, recebi as confirmações. Deus chega para ele e fala: calma aí, Gideão, não é que eu não creio em você, mas tem muito homem aí contigo. Fala, quem está com medo pode ir embora.
Gideão provou o Senhor 2 vezes e Deus provou ele 2 vezes. Toda vez que você prova Deus, Deus prova você depois. Porque Deus procura pessoas que acreditem na primeira vez. Querido, talvez você recebeu uma palavra há 40 anos atrás. Se ela ainda não se cumpriu, ela precisa estar queimando dentro do seu coração. Você está comigo? Para a gente encerrar, para você entender o que é o poder da palavra. Eu não falo isso de forma alguma para me gabar, mas o meu avô, ele foi um dos fundadores da Igreja do Brasil para Cristo. Tem aqui em São Paulo, tem, né? E o meu avô, ele estava preocupado em Guarapuava, Paraná, porque ele não tinha alguém que continuasse o ministério. Isso em 1995. Ele estava preocupado porque ninguém daria continuidade àquilo que ele começou. E ele estava em Guarapuava e um dia ele estava muito tenso. E uma profeta chega para ele e fala assim: pastor Valdivino Batista Ribas, não se preocupe, não se turbe o vosso coração, porque o teu sucessor vai nascer em novembro de 99. Eu nasci dia 24 de novembro de 99. E o senhor vai ver a primeira pregação dele. E quando o senhor vê a primeira pregação dele, o senhor vai falecer. Meses depois, eu acho que ele torceu para não pregar. Brincadeiras à parte, a minha primeira pregação foi em fevereiro de 2012. Meu avô faleceu em setembro de 2012. Por que eu estou te dizendo isso? Para que você possa entender que uma vez que foi liberada uma palavra, não importa o tempo que passe. Provérbios 27:12, obrigado Espírito Santo. O desavisado ele passa sem perceber, mas Deus que é sábio antevê as coisas e nos faz desviar. Querido, Deus antevê as coisas. Diga para a pessoa: para de se preocupar. Diga para ela: Deus antevê as coisas. Quantos tomam posse dessa palavra aqui nessa noite? Se coloque de pé nessa noite, vamos adorar o Senhor.